bem? Meu nome é Leonardo Pires Ferreira, sou CEO da Aqui Resolve e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre como funciona a metodologia por trás das consultorias da Aqui Resolve. Mas antes de tudo, se você ainda não segue a gente, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e vamos para o vídeo. Vamos lá! O que é importante vocês entenderem, né, antes da gente falar da metodologia, é por que a Aqui Resolve nasceu. A gente enxergava no meio das consultorias um grande problema que é as empresas contratam consultorias e aquelas consultorias ficam lá por tempo indeterminado ou em projetos muito longos e às vezes acabam nem resolvendo o problema raiz que aquela empresa contratante queria resolver. E a Que Resolve não queria que as empresas se tornassem dependentes delas. Pelo contrário, a gente queria entrar numa empresa, fazer um projeto, aquilo resolvia o problema que a empresa tinha e a gente ia embora e a empresa andava com as próprias pernas em relação àquela área, ou aquele problema, ou aquele setor, ou a empresa como um todo. E aí, a gente começou a pensar como olhar para as empresas de forma sistêmica, ou seja, para ela como um todo, em todas as suas esferas, e como construir uma metodologia que atenda isso. E aí, de onde veio a metodologia da Que Resolve? De duas principais bases. Primeiro, da visão de cultura do Edgar Schein, então é uma visão de cultura aplicada dentro da empresa, onde a gente tem premissas básicas, que seriam valores e coisas que estão mais no inconsciente do que no consciente, valores expostos, que seria a parte mais estratégica e de posicionamento da empresa, e artefatos, que seriam as partes mais visuais de organização, processos, símbolos da empresa. Então essa foi a primeira base que a gente estudou, aplicado dentro de negócios. Então como olhar para uma empresa de uma forma sistêmica e como um todo, então a gente usou essa teoria do Edgar Schein. E depois a gente olhou para Hofstede, que é mais um autor que tem um grande renome aí, em modelos culturais que podem ser aplicados dentro de empresas, onde a gente tem aí valores, rituais, heróis, símbolos, e as práticas, né, nesse modelo, elas vêm justamente da junção desses rituais, heróis e símbolos, que seriam, né, os processos e rotinas de uma empresa, a liderança, depois os símbolos, né, objetos, ferramentas que são utilizadas no dia a dia, e daí as práticas viriam disso. Porém, a gente não se sentiu satisfeito com essas duas visões e a gente resolveu, a partir delas, respeitando muito o que elas trazem, criar a própria metodologia da Que Resolve de como olhar para uma empresa como um todo de uma forma sistêmica, e foi quando a gente chegou nesse modelo que quem já consome nosso conteúdo já viu a gente falando várias vezes, e quem está começando a consumir agora vai ver a gente falando várias vezes, que é olhar para 3 esferas: estrutura, estratégia e cultura em volta das duas, e é esse modelo que a gente aplica em tudo que a gente faz, nos nossos diagnósticos, nas nossas consultorias, na nossa produção de conteúdo e no dia a dia da empresa também internamente. Mas beleza, o que é esse modelo, né? Como ele funciona? Estrutura é uma esfera onde a gente olha para todos os processos da empresa, ferramentas de controle, rotina organizacional e como eles estão, né, e onde eles deveriam estar dependendo de cada empresa. Estratégia é estratégia, o posicionamento da empresa, como ela se comunica com o seu cliente, como que ela se posiciona no mercado, quais os seus principais atrativos, forças, fraquezas. Então, toda a parte estratégica da empresa de posicionamento. E aí, o que é importante nesse modelo, e é aqui que está uma das sacadas da gente olhar, principalmente quando a gente está fazendo um diagnóstico e quando a gente quer mudar coisas dentro de uma empresa, ou quando uma empresa quer mudar seus processos, estratégias, ou algum aspecto cultural. Assim como no modelo do Schein, a cultura ela é uma esfera que está englobada por estratégia e estrutura. No nosso caso, a gente enxergou, por experiência dentro de empresas que a gente trabalhou, que a gente prestou consultoria, ou que lá antigamente a gente estagiou, que sim, na intersecção entre estratégia e estrutura surgem os principais aspectos da cultura. Então vocês podem ver no modelo aqui do lado. Então na intersecção, né, aqui eu tenho estrutura, aqui eu tenho estratégia, na intersecção aqui entre as duas surgem muitos dos aspectos da cultura. Só que esses são os aspectos visíveis. Então são aspectos que eu consigo facilmente implementar ou fortalecer ou enfraquecer. Por quê?
porque eles vêm justamente dos processos que eu estabeleço, da estratégia que eu estabeleço. Então, mudando o processo de estratégia, esses aspectos eles são facilmente moldáveis. Porém, tem um grande aspecto de cultura, como vocês veem no modelo, por fora dessas esferas, que engloba a estratégia e estrutura e não necessariamente está dentro da intersecção. O que é isso? São os aspectos comportamentais que muitas vezes eles estão dentro da empresa e eles são inconscientes. Então é aquele hábito que a empresa tem de tocar um sino toda vez que comemora, toda vez que fecha um contrato para comemorar, ou no caso da Que Resolve, a gente uiva para comemorar as coisas. E são aspectos que surgiram não por conta dos nossos processos ou da nossa estratégia, eles simplesmente surgiram. E daí é importante lembrar que esses aspectos muitas vezes eles são positivos, e de pouco ou alto impacto, mas muitas vezes eles podem ser negativos também de pouco ou alto impacto. Então, algum comportamento que acaba influenciando aí a comunicação com o seu consumidor, ou a sua comunicação entre times, sua comunicação com o seu colaborador. E esses aspectos é muito importante a gente estar atento justamente porque eles são difíceis de perceber e difíceis de controlar. Então essa é a metodologia da Que Resolve. Quando a gente vai para um diagnóstico para oferecer um projeto para uma empresa ou para uma empresa que quer um projeto, a gente olha para essas três esferas, então estrutura, estratégia e cultura, e dentro dela os aspectos pertinentes a gente avalia eles e são eles que a gente usa para entender em que ponto essa empresa está e o que ela precisa. E claro, Léo, quer dizer que quem quer fazer consultoria com a Que Resolve só pode se olhar para as três esferas? Não. Inclusive, um dos nossos hábitos, quando a gente faz uma proposta, é entregar duas opções para a pessoa. Então, olha, se você quiser resolver só isso aqui que você me pediu, tá aqui, mas eu acredito que seja válido você olhar para esses outros pontos que a gente diagnosticou usando essa metodologia. Se você quiser só o que você quer, tá aqui, mas eu acredito que para a empresa fluir com mais força, precisa olhar para esses pontos também, e daí fica quesito do empresário, do empreendedor escolher. Essa é a metodologia da Que Resolve. Se vocês quiserem saber mais, podem vir conversar com a gente está em várias mídias. E lembrando, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa um joinha pro vídeo. Se você não gostou do vídeo, mais importante ainda, vai lá nos comentários, deixa um feedback pra gente de como a gente pode melhorar. É isso, grande abraço!